Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 6 de março de 2021. Seja bem-vindo. Hoje Deus me inspirou e também a minha esposa me sugeriu. Samuel, fale sobre orar sem cessar. Este é o tema da nossa live hoje. Seja bem-vindo. Eu desejo a você também um feliz sábado. Antes de iniciarmos esta live, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu estou com os meus irmãos. Nos unimos em oração. Nos unimos em adoração ao Criador dos céus e da terra, ao Santo, 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 ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, incriado, existente por si mesmo. Diante do Senhor Deus, o grande eu sou, estamos implorando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre os meus irmãos e sobre mim o Espírito Santo. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, ouça as orações do teu povo, é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, orar sem cessar. Este é um mandamento de Jesus. Existem os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, mas este é um mandamento de Jesus. Orai sem cessar. A nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, será do tamanho das nossas orações. Muitos estão acostumados com aquela oração com o pé na porta. A oração com o pé na porta, a oração de 1 segundo, de 2 segundos, queridos, ela pode ser válida se nós já tivermos passado aos pés de Jesus Cristo meia hora, 1 hora em adoração, em louvor e em oração. Mas nossa vida não pode se consistir somente nestas orações rápidas, nestas orações com o pé na porta. Nós oramos antes de ligar o carro, nós oramos antes de sair de casa, nós oramos antes das refeições, nós oramos com as nossas famílias, nos cultos da manhã, nos cultos da noite. Mas, queridos, a nossa vida de oração não é somente isso. Nós temos que iniciar o dia a sós com Deus. A sós, a minha esposa começa o dia a sós com Deus, estudando a sua Bíblia e orando. Eu começo o dia a sós com Deus. Antes eu me trancava dentro de uma sala para orar, sozinho, abrindo o meu coração. E lá passava pelo menos 1 hora, louvando a Jesus Cristo, cantando vários hinos a Jesus Cristo, adorando a Jesus Cristo. Agora aqui na fazenda, eu saio e vou andar pela fazenda. Vou andar por 1 hora. Nos primeiros 15 minutos caminhando, eu vou com o meu iPad, eu vou com os meus hinos, eu vou nos primeiros 15 minutos só louvando, só cantando. E depois então eu começo a orar, caminhando, olhando para o céu. Agora Deus me deu esse privilégio de estar em meio à natureza, com muito espaço para caminhar sozinho, só ouvindo o som dos pássaros, só ouvindo o som da natureza e conversando com o Deus Criador da natureza. Queridos, esta oração privada, esta oração a sós, é indispensável para o seu crescimento espiritual e para o batismo do Espírito Santo na sua vida. Portanto, orar sem cessar é começar orando esta oração a sós com Deus e continuar orando durante todo o dia, todo momento, todo instante, todo segundo. Em tudo quanto você for fazer, você tem que estar em oração, seja para comprar, para vender, para viajar. No caso das esposas, não é? No caso da minha esposa, por exemplo, ela ora antes de fazer a comida, antes de cozinhar, antes de assar. Ela ora antes de comprar uma fruta. É uma oração incessante, orar sem cessar. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e aqui nós vamos ler no verso 16 em diante. No verso 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: regozijai-vos sempre. Este é tema de um sermão. Regozijai-vos sempre. Alegria no Senhor.
eu tenho um sermão com esse título. O verso 17, orai sem cessar. Este é outro sermão. Aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós temos aqui o título de vários sermões. Este é o sermão de hoje, orar sem cessar. E agora o verso 18, em tudo dai graças. Este é um outro sermão. Eu tenho vários sermões sobre dar graças, ser grato, porque Deus tem duas moradas, não é? Uma no céu e outra no coração agradecido. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O verso 10, não extingais o Espírito. Este é outro sermão que eu tenho, não entristecer o Espírito Santo. Coisas que entristecem o Espírito Santo e que afastam o Espírito Santo da sua vida. Você vai ouvindo cada vez menos a voz do Espírito Santo pela prática contínua de pecados conhecidos. Esta sua insistência de continuar pecando aquilo que você já sabe que é pecado, aquilo que o Espírito Santo já convenceu de que é pecado, e você insiste em praticar, vai extinguindo o Espírito, vai apagando a voz do Espírito. Por isso, verso 19, não extingais o Espírito. E o verso 20, não desprezeis as profecias. Este é outro sermão. Nós temos dezenas de sermões sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse, dos eventos finais. Não despreze as profecias. E agora, o verso 21, examine tudo. Examine tudo e retende o que é bem. Examine tudo e retende o que é bom. E o verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Alguns não praticam o mal, mas eles não se preocupam em dar aparência do mal. E dão aparência do mal, andando com uma mulher dentro do carro, sozinho, uma mulher que não é sua esposa. Queridos, nós não damos aparência do mal. Eu não vou entrar numa casa onde só tem uma mulher lá dentro, mesmo sendo pastor, quando convidado para ir visitar uma mulher, se ela estiver sozinha, eu não vou entrar naquela casa sem a minha esposa ou sem um outro irmão que está me acompanhando na visita. Nós não podemos dar aparência do mal. Por isso diz aqui, abstende-vos de toda aparência do mal. E agora o verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Outro sermão aqui do verso 23, sobre a santificação. Deus quer nos santificar em tudo, na mente, no corpo, na boca, nos olhos, nos ouvidos. Deus quer santificar todos os nossos sentidos, para que os nossos olhos sejam santificados, a nossa boca seja santificada, a nossa mente seja santificada. Por isso diz aqui, e o mesmo Deus vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, textos lindos, textos de ouro, escritos por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o nosso sermão de hoje é o verso 17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. As duas principais coisas na vida de um cristão, as duas principais coisas que um cristão faz é ler a Bíblia e orar. O que você faz mais? É óbvio que você ora mais do que lê a Bíblia, porque para ler a Bíblia você tem que estar num lugar sentado, tem que ter a Bíblia na sua mão, se bem que hoje você pode ouvir a Bíblia quando dirigindo no seu carro, você pode ouvir a Bíblia. Mas nós certamente oramos mais do que lemos, porque a oração é o respirar da alma. A gente ora cada vez que respira. Cada vez que respira, cada vez que pisca, você está orando, louvando a Deus, porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Minha esposa ora sem cessar, ela ama orar. Queridos, nós precisamos amar a oração, porque é a oração que nos coloca em comunicação com o céu. A oração é a respiração da alma, é o fôlego da vida cristã, e a oração também é a forma de você conversar com Jesus Cristo. Eu amo tanto Jesus Cristo, quero tanto estar com Ele, quero ouvir a sua voz e ver o seu rosto,
Eu quero que ele volte logo. E eu fico falando, Senhor Jesus, volte logo. Ora bem, Senhor Jesus, volte logo, volte logo. Chega deste mundo de pecados. Eu estou enojado do mundo, eu estou desiludido com o mundo, eu quero o céu, eu quero que o Senhor Jesus volte logo. Você vai orando, você vai clamando, você vai suspirando, em cada suspiro que você dá, você ora. Portanto, queridos, aquilo que mais os cristãos devem fazer é orar. Obviamente, a oração não é aquela oração formal, com palavras escolhidas. Não, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. É o abrir do coração todo o tempo. Foi assim na vida de Daniel. Daniel vivia uma vida de incessante oração. E alguém pode dizer, não, pastor, Daniel orava 3 vezes por dia. Queridos, quando vocês leem Daniel capítulo 6, que Daniel orava 3 vezes por dia, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, aqui nós lemos no verso 10, não é? Daniel capítulo 6 e o verso 10. Aqui menciona que ele orava 3 vezes por dia, mas eu quero dizer para você que quem ora 3 vezes por dia, como Daniel fazia, a sós, com portas fechadas, com as janelas abertas, não é? Quem entra no seu quarto 3 vezes por dia para orar a sós, é porque ele ora sem cessar. Ele ora o dia todo. A oração de Daniel, a sós, ajoelhado dentro do quarto, eram 3 vezes por dia. Mas ele vivia uma vida de oração, orando sem cessar. Diz aqui, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos em oração e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando trabalhando como primeiro-ministro, porque Daniel era um primeiro-ministro, ele era o braço direito do rei, queridos, ele estava orando o tempo todo, quando assentado, quando caminhando, quando aconselhando o rei, ele estava orando o tempo todo, orando sem cessar. Porém, 3 vezes por dia, ele saía do seu escritório e ia para a sua casa, fechava as portas e se ajoelhava. Ó, queridos, nós temos que ter esse costume, orar 3 vezes por dia, ajoelhados, e orar minuto, segundo após segundo, durante o dia todo, orando sem cessar. Não é somente Daniel o nosso exemplo de oração. Jesus também é o nosso exemplo de oração. Jesus iniciou seu ministério, vocês sabem, Jesus iniciou seu ministério com 40 dias de jejum e oração. Será por que Jesus iniciou seu ministério de 3 anos e meio aqui nesta terra? 3 anos e meio de ministério na terra? Jesus iniciou com um grande jejum de 40 dias, jejum e oração. Por quê? Porque ele precisava da orientação de Deus na sua vida, porque ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, mas depois ele foi batizado pelo Espírito Santo quando saiu das águas do Rio Jordão, após o batismo dele. Mateus capítulo 3, diz ali que quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz foi ouvida do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora ele era batizado pelo Espírito Santo e iniciar o seu ministério de 3 anos e meio, mas começou com oração, com jejum. Por quê? Jesus é Deus, mas ele não orava porque ele era Deus, porque Deus não ora. Verdade, pastor? Sim, verdade. Deus não ora. Queridos, Jesus, sendo Deus, ele vivia como homem. E homens e mulheres oram. Homens e mulheres precisam de orar. Você e eu precisamos de orar muito mais do que Jesus. Porque ele não tinha essa atração pelo pecado que você e eu temos. Ele não tinha essa tendência para o pecado. Uma incrível tendência para o pecado todos nós temos, porque nascemos com uma natureza
pecaminosa. Porém, querido, Jesus nasceu santo. Lucas 1,35, o santo que de ti há de nascer é o Filho do Altíssimo. Mas ele não tinha essa inclinação para o pecado. O pecado lhe era repulsivo. Mas ele vivia uma vida de constante oração, porque ele não usava os seus poderes divinos para conhecer o futuro. Ele não usava os seus poderes divinos para saber o que iria acontecer amanhã, para ler o pensamento das pessoas, para ressuscitar os mortos, para curar os leprosos, para dar vista aos cegos. Ele não usava os seus poderes divinos. Jesus veio como homem mostrar como homens e mulheres podem viver na dependência do Pai, orando todo o tempo, sem cessar, orando sem cessar. Por isso Jesus passava noites de oração. Não porque ele era Deus, mas porque, sendo Deus, ele escolheu viver como homem na terra, dependendo do Pai. Dependendo do Pai. E o Pai derramava sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo o iluminava. O Espírito Santo é que dava aquele discernimento a Jesus para discernir o bem e o mal. O Espírito Santo é que dizia para Jesus o que as pessoas estavam pensando. Não era Jesus lendo os pensamentos. Um ser humano, um homem, não lê os pensamentos dos outros. Mas Deus lê. E o Espírito Santo dizia para Jesus o que as pessoas estavam pensando. Queridos, Jesus era guiado pelo Espírito Santo porque ele nasceu do Espírito e ele também foi batizado pelo Espírito. Você também precisa ser gerado pelo Espírito primeiro. Nós já somos gerados pelo Espírito Santo. Quando abraçamos Jesus, nascemos da água e do Espírito. Mas precisamos ser batizados pelo Espírito. Mas, queridos, isso só acontece com uma vida constante de oração, orando sem cessar. Jesus passava dias e noites em oração. Agora, queridos, Jesus, Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele precisava orar, porque ele veio para ser exemplo de homem. Jesus não era um Deus mostrando como um Deus deve viver. Jesus era um Deus homem para mostrar como um homem deve viver nesta terra, usando os poderes do Pai. A grande tentação de Jesus, queridos, a grande tentação que Satanás tinha para Jesus era fazer com que ele usasse a natureza natural dele. Qual era a natureza natural de Jesus? A natureza divina. A natureza santa espiritual, a natureza divina. Esta não nasceu, esta não foi gerada, é uma natureza divina, a natureza eterna. Essa lhe era natural. Mas, queridos, qual era a natureza adquirida de Jesus? A natureza adquirida de Jesus era a natureza humana. Ele não tinha natureza humana antes de nascer da Virgem Maria. Foi ao ser gerado no ventre da Virgem Maria que ele adquiriu a natureza humana. Essa não lhe era natural, ela foi adquirida. Mas a natureza natural de Jesus era divina. Queridos, a grande tentação de Satanás para Jesus era fazer com que ele vivesse de acordo com a natureza natural, como Deus. Mas ele não veio à terra para viver como Deus. Se ele vivesse como Deus, usando os seus poderes divinos, ele não precisaria orar, ele não teria fome, ele não teria sentido nenhuma dor na cruz. Queridos, Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás constantemente para usar os seus poderes divinos. Por isso, lá no deserto, nos 40 dias de jejum, a primeira tentação de Satanás foi que ele usasse os seus poderes divinos. Transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. É óbvio que Jesus podia transformar as pedras em pães, porque ele é Deus. Mas é óbvio que Jesus Cristo não veio para viver como Deus. Ele veio para viver como homem, na dependência de Deus, para ser exemplo seu, exemplo meu. Por isso ele não transformou as pedras em pães.
Por isso, depois de tentado 3 vezes por Satanás, Satanás foi expulso, foi mandado embora. E então os anjos vieram e serviram a Jesus, deram de comer a Jesus. Ele esperou pela ação do Pai. Jesus aprendeu a esperar pela ação do Pai na vida dele. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Nós temos que aprender a ter paciência. Deus age. Você é filho de Deus, meu querido irmão. Você é filha de Deus, minha querida irmã. Aprenda a esperar pela vontade de Deus sendo manifestada na sua vida. Ele olha para você com muito carinho. Queridos, Jesus Cristo, ele tinha uma missão dupla quando nasceu aqui nesta terra. Dupla missão. Primeira, revelar o Pai. Destruir todas aquelas distorções e todas aquelas mentiras que Satanás criou em torno do caráter do Deus Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque as obras que eu faço é o Pai fazendo em mim. A segunda missão de Jesus era morrer pela humanidade. Então, revelar o Pai, morrendo pela humanidade. Jesus disse: passa de mim este cálice. Mas o Pai disse: não, filho, eu quero que você morra pela humanidade. E revelando que o meu caráter é de amor e de misericórdia, de salvação, de libertação. Mostre, cumpra a sua missão mostrando o meu caráter de amor e de misericórdia para com os pecadores, morrendo na cruz. Ele veio para revelar o Pai, e ele revelou o Pai através do seu sacrifício na cruz, trazendo salvação para você. Queridos, a natureza humana de Jesus foi adquirida quando ele nasceu da Virgem Maria. E ele, com essa natureza humana, sem fazer uso da natureza divina, ele vivia com constante oração. A tendência natural de Jesus, Deus, era agir como Deus, não orar. A vida constante de oração de Jesus é a maior prova de que ele, sendo Deus, não vivia como Deus. Por isso ele vivia em oração. Ele se afastava para orar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Aqui fala que Jesus Cristo buscava orar a sós em meio à natureza. Como é gostoso orar em meio à natureza. Deus me deu esse privilégio. Toda manhã eu saio a caminhar antes do sol nascer. Saio a caminhar. Quando o sol está nascendo, eu estou caminhando, louvando, cantando hinos e orando. Orando. É bom louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. E aqui vamos ver o verso 12 e 13. Aqui nós lemos: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar, e passou a noite em oração a Deus. Ele saiu do meio do burburinho, ele saiu do meio da multidão e subiu ao monte para orar. Você pode ter esse momento na sua casa, com portas fechadas, antes do sol nascer. Ou se você morar numa chácara ou numa fazenda, você pode sair em meio à natureza. Jesus Cristo passou a noite em oração. Ele gostava de conversar com o Pai. Era um relacionamento de pai e filho. Você é filho de Deus, filha de Deus, então você tem esse relacionamento com Deus, o seu Pai, com o nosso Pai. Nós conversamos com Ele, abrindo o nosso coração. E aqui diz o verso 13: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite de oração. Ora, se ele estivesse vivendo como Deus, não precisaria orar. Ele saberia a quem escolher, mas ele veio viver como homem. Este Jesus amável, bondoso, santo e venerável, ele veio viver como homem, mostrando que você deve viver uma vida de oração constante, sem cessar, dependendo da direção de Deus, e Deus lhe dá essa direção. Deus não falha. Deus não falha. Ele dirige a vida daqueles que buscam, aqueles que oram.
daqueles que são dependentes dele, como Jesus era dependente, como Daniel era dependente. Por isso, meus queridos, aqui está falando que Jesus Cristo não fazia nada sem buscar primeiro. Marcos capítulo 1 também, Marcos capítulo 1 e o verso 35, diz aqui: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Antes de nascer o sol, ele se levantava e saía para um lugar deserto, para a oração particular. Esta oração que é a respiração da alma, essa quietude cristã, quando você a sós conversa com Deus, quando a sós você chora, quando a sós você abre o coração, você desabafa. Funciona, meu querido irmão. Converse com Jesus Cristo a sós. Derrame o seu coração diante de Jesus Cristo. Desabafe diante dele. Chore, clame. Deus está com os ouvidos abertos para a sua oração. Jesus, meu querido irmão, ele viveu como nosso exemplo. Você e eu precisamos da oração para viver uma vida santa espiritual. Nós nascemos pecadores, com uma natureza pecaminosa. Os bebezinhos que nascem, aqueles lindos bebezinhos que nascem, eles precisam de um Salvador. Jesus Cristo, o bebezinho que nasceu da Virgem Maria, ele não precisava de um Salvador. Ele era o Salvador. Agora, todos os bebezinhos que nascem precisam de um Salvador, já desde que nascem. Não é somente os adultos que precisam de um Salvador, mas Jesus Cristo é aquele que salva. Queridos, nós nascemos com essa natureza má, pecaminosa, mas o Espírito Santo gera em você e em mim a natureza santa de Jesus. E quando o Espírito Santo gera em você essa natureza santa de Jesus, então você e eu nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso diz aqui Pedro, abra a sua Bíblia. Quando é que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Eu quero que você abra a sua Bíblia, agora aqui, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos ler aqui o capítulo 1 e o verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. O que acontece com você e comigo quando nós abraçamos a Jesus? E fomos gerados pelo Espírito Santo e nascemos como filhos e filhas de Deus. O que aconteceu? Você passou a ter participação na natureza divina. Eu e você nos tornamos participantes da natureza divina. A natureza divina de Deus está sendo implantada em você. E queridos, por isso que os pecadores convertidos a Jesus, eles passam a amar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Antes de serem participantes da natureza divina, eles odiavam os 10 mandamentos, odiavam a lei de Deus, odiavam as coisas da palavra de Deus. Mas agora, participantes da natureza divina, gerados pelo Espírito Santo, nós amamos a Jesus Cristo, nosso sonho é o céu, nós estamos desiludidos com este mundo, nós queremos que Jesus Cristo volte e volte logo para nos levar. A nossa natureza natural, a natureza com a qual nós nascemos da nossa mãe, é a natureza humana pecaminosa. Nós não podemos viver de acordo com a natureza humana pecaminosa que temos. Nós precisamos viver de acordo com a natureza adquirida. Qual é a natureza adquirida, sua e minha? A natureza santa e espiritual de Jesus, a natureza divina. Nós precisamos viver de acordo com ela. Ela nos faz amar a Deus, amar ao próximo, guardar os mandamentos de Deus. O meu desafio para você, meu querido irmão, é que você viva uma vida de oração como Jesus, uma vida de oração como Daniel. Ore sem cessar. Abra sua Bíblia agora, em João capítulo 16, verso 23. João capítulo 16 e o verso 23. Aqui nós lemos: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai,
em meu nome. Tem tanta gente orando para os anjos, orando para a Virgem Maria. Nós amamos a Virgem Maria. Ela foi agraciada por Deus, a mãe do nosso Salvador. Temos que respeitá-la e amá-la, mas não orar para ela. Jesus nos ensina que nós temos que orar ao Pai, em nome de Jesus. Eu vejo que muitas pessoas fazem oração, mas não citam o nome de Jesus. Mesmo dentro da igreja, eu vejo pessoas que terminam a oração e não falam em nome de Jesus. Ora, meus queridos, se nós não falarmos em nome de Jesus, as portas dos céus não se abrem. A senha para as portas dos céus se abrirem e Deus derramar as bênçãos sobre você, a senha é o santo e venerável nome de Jesus. Por isso que ele nos ensinou aqui: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai. A quem você tem que pedir? Ao meu Pai, disse Jesus. Ao Deus Pai. Em meu nome. Em nome de quem você deve orar? Em nome de Jesus. Ele vô-lo há de dar. A certeza que Jesus está dando de que o Pai dará para você aquilo que você necessita, aquilo que é bom para você, aquilo que é ruim para você, Deus não vai dar. Existem coisas que nós pedimos errado. Pedimos errado às vezes e Deus não dá. E nós pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ele está ouvindo a nossa oração. Por isso ele não está concedendo o seu pedido, porque não será bom para você. Por isso na oração nós temos que aprender a falar: seja feita a tua vontade, ó Pai, não a minha. Jesus aprendeu a falar: seja feita a tua vontade, durante toda a sua vida. Por isso que na hora da morte, lá no jardim do Getsêmani, por 3 vezes ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Mas ele aprendeu a ser submisso ao Pai. Esta submissão ao Pai, de falar: seja feita a tua vontade e não a minha, Jesus aprendeu durante a vida toda. Por isso, na hora da cruz, ele continuou dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, a nossa submissão a Deus deve ser igual à de Jesus. Seja feita a tua vontade, ó Pai, na minha vida. Você pode apresentar a Deus os seus pedidos, os seus desejos, mas você conclui dizendo: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui Jesus está dizendo: tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele disse. Usem o nome de Jesus, ele vô-lo há de dar. E também no capítulo 14. Abra sua Bíblia aqui, em João capítulo 14, nós vamos ver agora os versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Está vendo? Você tem que pedir ao Pai em meu nome, Jesus está falando. É o nome de Jesus, a grande senha, a grande chave que abre os celeiros do céu. As portas de bênçãos do céu vão se abrir com a pronúncia do nome de Jesus. É tão gostoso pronunciar a palavra, o nome Jesus. Nas minhas orações eu gosto de repetir várias vezes: Jesus, 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 santo e venerável. Dá-me o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim. É Jesus que derrama sobre você o Espírito Santo. Verso 13 nós estamos lendo de João capítulo 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes, verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está claro, né, meus queridos irmãos? Está muito claro. Se pedirmos em nome de Jesus. Agora, além de orar ao Pai e pedir em nome de Jesus, eu gostaria de ler para vocês também Provérbios 28. Provérbios capítulo 28 diz assim, veja aqui, capítulo 28 de Provérbios e o verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que significa isso? Ah, eu quero que Deus ouça as minhas orações, eu quero que Deus atenda os meus pedidos, mas eu não quero guardar os mandamentos de Deus.
eu não amo a lei de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu que não quero enganar ninguém, eu quero ser transparente e honesto com Deus, com a Bíblia e comigo mesmo. Por isso eu estou dizendo para você que precisa existir no seu coração o desejo de guardar os mandamentos de Deus. Porque todos os filhos e filhas de Deus amam a lei do Pai. Se você já é filho e filha de Deus, você vai amar a lei do Pai. O Deus Pai não tem uma lei para os ímpios. Os 10 mandamentos não foram feitos para os ímpios, mas para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Uma vez gerados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, o nosso Pai tem uma lei para nós e que nós devemos guardar, obedecer os seus mandamentos. Que alegria podermos obedecer os mandamentos do nosso Pai. É uma alegria, não é um peso, não é um fardo, não é uma coisa ruim, mas são os mandamentos do nosso Pai, que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Que bom podermos responder este grande amor de Deus, responder esta graça infinita que nos salvou. Responder como? Com obediência. Por isso, queridos, diz aqui em Provérbios 28, verso 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aquele que não quer mesmo saber da lei de Deus, a sua oração não vai passar do teto. Aqui diz, até a sua oração será o quê? Abominável. Leia também a 1 João, primeira carta de João, abra a Bíblia. Na primeira carta de João, nós vamos ler agora, capítulo 3. Primeira carta de João, o capítulo 3. Aqui lemos o verso 22 e 23. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 22 e 23. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Estão vendo como a Bíblia é clara? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Você está lendo comigo? Leia comigo. 1 João 3, 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. E aqui diz por quê. Por que Deus nos atende? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, meus queridos, a salvação é pela fé, pela graça em Jesus Cristo, mas todos os salvos pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus, eles têm prazer na lei do Senhor, em obedecer os mandamentos do Senhor. Por isso, diz João de uma forma muito clara, tudo quanto pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós não fazemos o que nos agrada, nós fazemos aquilo que é agradável à vista do nosso Pai. É a vontade do Pai que tem que ser a lei na sua vida. Você sabe que Jesus Cristo disse uma vez que ele estava com fome e os discípulos foram buscar comida para ele comer, e eles chegaram com a comida e Jesus não comeu, e eles disseram, Jesus, você estava com fome, a comida está aqui. E Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Queridos, fazer a vontade do nosso Pai é a nossa comida, é a nossa bebida. Como filhos, nós vivemos submissos ao nosso Pai. E a lei do Pai para nós é muito importante. E quem é que dá poder e forças para você obedecer à lei do Pai? O Espírito Santo. O Espírito Santo que em você habita. O Espírito Santo que escreve esta lei na sua mente. O Espírito Santo nos capacita para sermos filhos obedientes. Por isso aqui diz o verso 23 agora, 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Jesus está em quem? Em quem Jesus Cristo está? Em quem o Espírito Santo está habitando? Verso 24 estamos lendo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Uma vez filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo vai nos dar o prazer e o privilégio, o poder
para obedecer os mandamentos de Deus. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Queridos, o Espírito Santo, Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Deus quer ensinar para você a viver uma vida de constante oração, orar sem cessar, recebendo o poder do Espírito Santo, submetendo-nos a Deus cada dia, cada instante. Que cada respiração seja uma oração. Que Jesus Cristo habite em você pelo poder do Espírito Santo. Que você seja batizado pelo Espírito Santo. Que você viva uma vida de constante oração por si mesmo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Que você tenha uma lista de oração. Uma lista de oração. Que você comece a oração louvando a Deus, cantando hinos de louvor. Falando palavras de exaltação, exaltando aquele que é santo, santo e santo. E que você seja batizado pelo Espírito Santo. Orar sem cessar. Orações não morrem. Você pode até morrer, eu posso até morrer, mas as minhas orações não vão morrer. A oração de Estevão não morreu. Estevão morreu orando pelos seus inimigos que o apedrejavam. Mas a oração de Estevão não morreu, e ela continuou falando nos ouvidos de Saulo, o inimigo de Deus, até que Saulo se transformou em Paulo, o servo do Deus Altíssimo. Orações não morrem. As orações dos pais pelos seus filhos não morrem. Não desista, não deixe de orar, de jejuar pelos seus filhos, porque mesmo que você morra, as suas orações continuarão sendo feitas por Jesus. Ele pega as orações daqueles que morrem e continua com essas orações. Orações não morrem. E você vai ter a alegria de ver no céu pessoas convertidas que quando você morreu, elas ainda não tinham sido convertidas. Mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando nesses corações. Nós vamos resgatar os nossos filhos. Nós vamos estar com os nossos filhos no céu. E podemos dizer, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Ore sem cessar. Fique com a paz e o amor de meu Jesus. Esta é a minha oração. Amém.